Está no ar o Jornal da Câmara. Hoje vamos falar sobre a decisão do Conselho Universitário da URGS que alterou a forma de ingresso na universidade neste semestre. Para detalhar e explicar a mudança, recebemos virtualmente a pró-reitora de ensino da instituição, Cintia Inês Bol. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, pró-reitora. Obrigada. Pró-reitora, com a mudança aprovada hoje, como será o ingresso dos estudantes na URGS neste primeiro semestre do ano? Hoje nós tivemos, então, um importante momento na universidade, frente a toda essa situação emergencial vivida, que é uma situação emergencial também para o nosso processo seletivo, né? O Consum, como instância máxima, delibera sobre a forma de ingresso e ele já havia deliberado 30% de ingresso via SISU, e nós tínhamos até então uma previsibilidade registrada em portaria pelo CEP, que é um outro conselho nosso, tão importante quanto o Consum, mas que trata do calendário escolar, com uma possibilidade, sim, de vestibular na nossa universidade. E vestibular entenda-se como ação presencial, estudantes e todo um complexo grupo, né, de profissionais presencialmente efetuando as provas. Então, hoje nós tivemos, por conta da emergencialidade vivida, uma aprovação para que nós possamos ocupar vagas através, nesse momento, através da seleção com as notas do Enem, né? Então, todo um detalhe foi determinado, deliberado pelos conselheiros, a partir de um documento que foi enviado pela nossa pró-reitoria, e que vai nos ajudar, então, para que haja possibilidade de termos para o ano letivo 2021, que ainda não começou, nós estamos finalizando ainda o ano letivo 2022, ele acaba no dia 29 de maio, então nós vamos agora poder planejar os próximos passos, que é o calendário escolar, e entre eles prever chamamentos, listão e informações que até então a gente não tinha condição de colocar num calendário escolar, porque nós precisávamos ainda dessa resposta do conselho, né? Então, será feito através das notas do Enem dos estudantes que até então fizeram o Enem desse ano e dos anos anteriores. Perfeito. Tanto o Enem quanto os vestibulares da URGS desde 2017, isso? Pois é, essas questões sobre a organização e como vai ser feito esse processo em termos de seleção, a própria nota destaca que a Proens precisará acompanhá-la junto a outras instâncias. Então, nesse momento também, eu me reservo assim o momento para informar que nós estamos já tratando desses detalhes junto à Coperse, que é o nosso órgão que acompanha os processos seletivos. Nós estamos já em conversa com a comissão de ingresso, que também delibera, né? E então todas essas instâncias internas, elas juntas conseguem deliberar sobre todo esse cuidado que envolve um processo seletivo. Nós estamos tratando de uma vaga pública, né? Então há todo um cuidado a ser tramitado para que essas vagas que são públicas, né, possam ser ocupadas com a maior tranquilidade administrativa possível. Perfeito. Então, apesar de ainda alguns detalhes estarem sendo ajustados, a senhora poderia destacar a importância de tantos anos do vestibular da URGS, a relevância desse momento difícil de pandemia que resultou no cancelamento do concurso do vestibular? Isso. Kiane, nós recebemos diversos e-mails via conselho, via nominalmente, e esses e-mails eles registram desde o desejo de que haja o vestibular, mas especialmente o desejo de que nós pensemos sobre essa questão de um vestibular físico, né? O ano passado, nós chegamos a questionar uma possibilidade de um vestibular virtual, mas fomos impedidos, estamos impedidos e nos sentimos impedidos nesse momento,
frente a toda a circunstância da fragilidade que envolve um processo seletivo virtual nessa complexidade que a gente tem, né, atual, com todos os pressupostos técnicos. Então, a gente entende que a comunidade gaúcha, ela tem que há necessidade de uma sensibilidade, né, e uma melhor compreensão para esse momento vivido e sobre todos os pressupostos que são de cuidado aos nossos estudantes, cuidado à nossa comunidade, né, aqueles que querem ser nossos estudantes, porque em fevereiro nós não tínhamos ainda uma previsibilidade de bandeira preta. Então, quando a bandeira preta ela se coloca como uma dificuldade, né, impossível de ser transposta, o Comitê Covid e a universidade, a reitoria em especial, fica mais ainda preocupada quando emite portarias restringindo qualquer ação física de servidores, de estudantes, né, a não ser aquelas protegidas por lei, que no caso são dos serviços da saúde, que desde o início da pandemia tem a possibilidade de que haja presencialidades, né? Então, nós vivemos tempos emergenciais, nós vivemos tempos pandêmicos, né? Nós estamos numa situação muito complexa com relação à saúde dos nossos estudantes, dessa juventude que tanto anseia por uma vaga pública. Só que muito mais importante do que ter acesso nesse momento a uma vaga pública, correndo risco, né, de um ir e vir presencial, né, que teria que se pegar ônibus ou então aviões, porque nós temos inclusive estudantes que vêm de outras regiões para fazer o vestibular, quanto também a gente pode pensar que nesse momento em especial, essas vagas emergencialmente podem ser ocupadas através de outro processo seletivo, como o Enem. Então, quando a gente faz essa proposição no início de março, no dia 9 de março, nós enviamos essa proposição ao Consum para que eles pudessem pensar essa possibilidade de usar nesse momento as notas do Enem para ingresso, a gente também dá um retorno à sociedade da importância, do cuidado e do necessário de uma necessária responsabilidade sobre a questão entre o meu desejo, né, e a minha possibilidade, né? Então, nós temos restrições, sim, e essas restrições são marcadas por todo um complexo conjunto também nacional, estadual e municipal, de pessoas que analisam essas possibilidades e demandam, né, informações para que o reitor possa emitir portarias que, inclusive, indicam a não possibilidade de presencialidade, inclusive de um vestibular. Então, nesse primeiro semestre, para evitar problemas gerenciais também, a gente pensa que um primeiro semestre do ano 2021, o adequado é como o Consum, então, acatou, né, a nossa sugestão de uso das notas do Enem, e quem sabe para um segundo semestre do ano letivo 2021, se assim houver possibilidades e nós tivermos uma autorização do Comitê Covid da universidade, nós podemos pensar numa possibilidade de retornar um vestibular que tradicionalmente acontecia no primeiro período letivo, né, do ano letivo, mas ele de repente pode estar acontecendo nesse momento, no segundo ano letivo, no segundo semestre letivo de 2021, né, ou seja, mais à frente, não agora nesse momento tão difícil. Tá? Perfeito. Pró-reitora, vamos nos encaminhando para o final do Jornal da Câmara. Eu gostaria de confirmar com a senhora quais são, já há uma programação de quando serão iniciadas as aulas, já há uma previsão se elas serão online, como tem sido até o momento, ou se serão híbridas? Isso. Nesse momento que nós temos como previsibilidade é o que nós estamos vivendo, que é o ensino remoto emergencial, que vai até o dia 29 de maio. Para que o ensino remoto emergencial existisse, nós tivemos que construir uma resolução, porque até então nós temos a modalidade presencial e a modalidade à distância no nosso país. Então, nesse momento, nós vislumbramos, até por conta
desse aceite, né, da nossa manifestação em março ainda ao Consum, nós entendemos que os próximos semestres ou os próximos períodos letivos, eles também estejam vinculados no ensino remoto emergencial. Então, nós entendemos que, enviando agora ao nosso CEP, no dia 27, ao calendário escolar, nós teremos um retorno, provavelmente ainda no mês de maio, sobre como se dará esse semestre letivo, porque o calendário escolar é aprovado pelo CEP, né? E o calendário escolar sendo aprovado pelo CEP, nós temos uma previsibilidade, ou seja, é um cenário, nós não temos uma possibilidade de informar com toda certeza, mas nós imaginamos que em agosto nós conseguiremos iniciar o segundo período letivo do ano 2021. Por que em agosto? Porque normalmente há necessidade de alguns meses para fazer chamamentos, para fazer matrículas. Então, são vários fatores que incidem e precisa haver um preparo interno entre as instâncias para dar conta, que normalmente era janeiro e fevereiro, né, que a gente fazia chamamentos e matrículas. Então, é mais ou menos como se tivéssemos esses dois períodos, né, janeiro e fevereiro, ou seja, em torno de 2 meses, para poder ajustar as nossas matrículas, consolidar, analisar os documentos, etc. e tal, dos estudantes. Então, tem uma certa previsibilidade, mas não é algo que se possa afirmar, visto que quem também aprova o calendário escolar é o nosso CEP. Perfeito. E para finalizar esse processo, por onde os estudantes podem acompanhar as novidades sobre a programação? Sempre no site da URGS, tá? Existem, é claro, todo um interesse da nossa mídia e acho muito importante, porque a gente precisa alcançar a comunidade, né? No entanto, nós temos um cuidado imenso institucional nessa gestão de publicar inicialmente as informações nos nossos sites, ou seja, oficialmente informar a comunidade através do nosso site, o site da URGS, as orientações e informações que dão conta sobre os processos seletivos, ingresso, calendário. Então, a gente pede que os estudantes que fizeram o Enem prestem atenção no seu portal do ingresso, porque é ali que concentram informações sobre se ele conseguiu ou não conseguiu a vaga. Ele também preste muita atenção nos nossos canais oficiais e considere os nossos espaços de comunicação, né, a nossa ouvidoria ou outros espaços de comunicação, porque de alguma forma ou de outra a gente recebe e mantém um contato com a comunidade diretamente. Então, é isso. Né? Muito obrigada à pró-reitora de ensino da URGS, Cíntia Inês Boll, e o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós agradecemos também a você, telespectador, pela sua audiência. Mais informações sobre o Legislativo você confere nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.